Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Os elementos de alvenaria mais usados. Então, temos bastante opções para escolher blocos, tijolos, para elevar as alvenarias. A escolha está mais voltada à questão da economia, né? Então, materiais que são mais econômicos, que são mais rápidos para se produzir alvenaria. E a outra questão seria também a questão da salubridade. Então, os materiais que são mais favoráveis à salubridade do imóvel, ou seja, o ambiente é mais agradável. Então, já que ele é um produto que visa também ser usado como isolamento, né? Ele vai isolar o imóvel, proporcionando um ambiente mais agradável. Então, ele vai isolar o calor, basicamente, né? E os sons, né? A parte acústica. Com relação à salubridade do imóvel, o material mais indicado, né, o material seria favorável para proporcionar um ambiente mais saudável, é o tijolo de barro. Então, o tijolo de barro, ele, por ser feito de argila e por ser maciço, ele promove um isolamento melhor, né? Tanto na parte térmica como na parte acústica. Então, por que nós não vemos, né, o uso dos tijolos de barro nas construções em geral, residenciais? Construções residenciais ou comerciais muito menos, mas residencial, por exemplo, já que é um bom isolante térmico acústico. Então, o fator principal é a questão do custo. Então, o material que foi muito usado antigamente, hoje em dia, ele se torna caro, né? Então, fazer uma habitação com esse material, ele tem que ser de boa qualidade, tem que ser padronizado, tem que ter uma mão de obra especializada. Então, isso vai gerar um custo muito alto, por isso que ele não é preferido. E a outra questão, às vezes também ele pode ser usado por opção do proprietário, né? Pelo próprio projeto também, mas normalmente quando ele é usado, ele é sem revestimento, né? Então ele fica aparente, uma alvenaria aparente, porque se você vai usar um sistema caro, um produto também diferenciado, não vai esconder isso com argamassa. Então aí demanda realmente a mão de obra especializada, né? Ferramentas apropriadas como o escantilhão, para que ele fique agradável visualmente, né? Que não apareça os defeitos. Os blocos de concreto são usados em larga escala, ele juntamente com o bloco cerâmico são os materiais mais usados nas alvenarias em geral. Então, ele é produzido a partir de uma mistura de pó de pedra, pedrisco, que é a pedra zero, e cimento. A sua aparência, né, o seu acabamento, nós vamos encontrar aqueles mais ásperos e aqueles mais lisos, né? Os mais lisos geralmente são usados em alvenaria aparente, e ele recebe mais areia na sua composição, e por isso que ele se torna mais liso, mais bem acabado.
E aqueles mais rústicos, né, tem menos areia, às vezes não tem areia, às vezes se for só pó de pedra, pedrisco e cimento, ele não tem areia. Então ele é bastante rugoso. Então é um material usado em larga escala, né, tanto para vedação como para paredes estruturais, né, sendo que as paredes estruturais recebem ou são executadas com um material de melhor qualidade. Com relação à salubridade, então é um produto que deixa a desejar. Então ele não é um bom isolante térmico e acústico. Então ele permite troca de calor. Então, ou seja, o ambiente, né, a residência vai esquentar rapidamente ou vai esfriar rapidamente. Então ele é um mau isolante térmico e acústico, né, com relação à acústica também. Lembrando que além dos materiais envolvidos, que no caso é o concreto, ele tem paredes finas, né, e tem o espaço oco, né, ele não é maciço, então ele tem a parte oca que resolve um pouco, né, para formar esse colchão de ar, mas ele não tem um isolamento, ou não produz uma barreira ideal para essa finalidade. Aí temos alguns exemplos aqui. Então, lembrando que é preciso ter cuidado na hora de comprar esse material, porque pelo correto, né, é um material que tem que ser padronizado, ele tem que ter a mesma dimensão, e muitas vezes não é, né? Então, por questões de competição, de preço, os fabricantes acabam fazendo um material menor. Então, você tem um bloco menor, e além da qualidade também ser ruim, tá? Então é preciso tomar cuidado com isso na hora de escolher o bloco, né? Então, pela padronização, ele tem que ter 19 centímetros de altura e 39 centímetros de comprimento, tá? A largura é variável, que depende da espessura da parede. Isso pode variar. Normalmente os blocos são usados blocos de 10 centímetros para as paredes internas e o bloco de 14 centímetros para as paredes externas. Eles são os mais usados, mas tem largura diferente também, tá? Aí nós temos os blocos estruturais, que são diferentes, né, em relação ao bloco comum de vedação. A diferença fundamental, ele é vazado, né? Ele não tem fundo, né? No caso do bloco de vedação comum, tem fundo, ele é assentado com a boca para baixo, e na parte do fundo nós colocamos argamassa para poder assentar a fiada subsequente. E o bloco estrutural, ele é vazado, não tem fundo, e as paredes são mais espessas, chegam a ter 3 centímetros de espessura. E ela é mais espessa justamente para servir de anteparo para a argamassa. A argamassa é colocada na borda do bloco, usando uma ferramenta própria, né, que é parecido com o saco de confeiteiro, né, manga de confeiteiro, também como é chamada, ou a desempenadeira apropriada para essa finalidade, uma desempenadeira estreita e comprida, né? E onde a argamassa é colocada na borda do bloco, e então isso visa a economia de materiais. Então, juntamente com o escantilhão, essas fiadas vão ter sempre 20 centímetros de altura, e a argamassa sempre vai ter em torno de 1 centímetro de espessura. É uma forma de economizar os materiais. Os blocos comuns, né, então eles podem ser vazados ou não, né, e podem ter de 2 ou 3 furos, né? 2 furos geralmente é o bloco chamado bloco
o bloco estrutural ou o bloco aparente, tem 2 furos. E o de 3 furos é o bloco comum de vedação, né? Nesse caso aqui, ó, 3 furos. Esse é o bloco estrutural, né, de 2 furos. Mas tem também o bloco aparente, né, o bloco comum, o bloco de vedação aparente de 2 furos, ele não é estrutural. A parede é mais fina, geralmente é 1 centímetro, 1,5 centímetros, e tem fundo, né? 2 furos, mas tem fundo. Então é um bloco comum de vedação. E aí nós temos o sistema chamado alvenaria estrutural, né? Onde a argamassa é colocada na borda do bloco, e pela furação ser na vertical, não ter fundo, ele ser vazado, esse tubo formado pela cavidade do bloco é preenchido com concreto e ferro. Tá? Essa é a alvenaria estrutural muito usado nos edifícios de apartamentos. Aqui tem um detalhe, né, do ferro, depois ele vai ser grauteado, né, o concreto que é usado aqui é chamado de graute, que é um concreto feito com pedrisco, e no lugar das vigas nós usamos os blocos canaleta, formando as cintas de amarração. Deixa eu ver se tem aqui não tem, não, mas eu devo ter alguma outra foto aqui. Então, aqui tem um exemplo típico, né? No caso de edifício de apartamento, usa-se o bloco canaleta, no formato de U, e dentro vai uma barra de ferro, e aí ele é grauteado. Isso vai substituir as vigas. E essas canaletas também são utilizadas para a introdução de mangueiras, né? De eletrodutos, ou seja, tubulação de elétrica, de hidráulica, e juntamente com o concreto, né? Tudo isso é usado, aplicado para não fazer aberturas, né? Não rasgar a parede, sempre usando as vias da própria alvenaria, tanto na vertical, né? Pela furação do bloco, como pelos blocos canaleta, na cinta de amarração. Agora, quando se usa blocos convencionais, então, o assentamento de blocos comuns, né, não requer muito cuidado, tá? Então, normalmente se usa a junta de amarração, ou seja, os blocos são coincidentes na horizontal, mas não são coincidentes na vertical. Então, e geralmente eles são revestidos com argamassa. Tá? A outra forma também de se fazer o acabamento, e aí isso é mais usado na alvenaria estrutural, é justamente o acabamento com a massa de textura, tá? Também usado em edifícios de apartamento. Então, os painéis de alvenaria, né, devido ao uso de materiais diferenciados, né, materiais de boa qualidade, então os painéis são sempre bem aprumados, são regulares. Então, não precisam do revestimento de argamassa como embolso para fazer regularização. Então, normalmente, nesse caso, por questões de economia também, né, como é um sistema usado muito para apartamentos ou habitações de padrão médio ou padrão mais inferior, né, de padrão popular. Então, se usa a argamassa de textura diretamente nos painéis de parede.
Isso na parte externa, né? Na parte externa é aplicado argamassa de textura e é dado um efeito, né, para resolver a questão da estética. E essa argamassa muitas vezes vem, né, quase sempre vem já na cor especificada pelo projeto. Então é só aplicar a argamassa, fazer um efeito, o efeito da textura, e está pronto, né? Não precisa fazer aquelas 3 camadas de argamassa. Então isso reduz muito o custo, acelera a realização da obra e a finalização da obra, né? Diminui também os custos com mão de obra. Na parte interna, é comum também o uso do gesso diretamente sobre o painel de parede. Então, o gesso é um pó, né? Todos conhecem. Só misturar a água, aplicar na parede, seca rapidamente, e aí faz-se o alisamento da parede, né, do gesso, e faz a pintura, né? Então é um sistema bem prático e rápido. Agora, uma questão também que acontece, nós temos que pensar, né, é uma etapa importante, é o embutimento de tubulações, seja nos blocos comuns ou nos estruturais, tá? Então, no caso dos estruturais, normalmente se usa a furação do bloco para passar as tubulações de elétrica e de hidráulica. E as aberturas são apenas para o chumbamento das caixas, as caixas de eletricidade, né, tomadas, interruptores, assim por diante. No caso da alvenaria convencional, feita com blocos de concreto, é aconselhável o uso de uma ferramenta própria, né, chamada serra mármore, mais conhecida como Makita, né? A Makita é a marca, na verdade, mas a ferramenta é chamada de serra mármore. É uma serra elétrica que é indicada para o corte de pedra, né, mármore, ardosa, né, granito, etc. e tal. E aí essa ferramenta é indicada para fazer o corte na alvenaria depois de pronta, para se fazer o embutimento das tubulações. Então, a vantagem é, né, um corte mais estreito, de maneira a caber apenas as tubulações, e aí usa-se pouca argamassa de fechamento, e não prejudica a parede, né? É muito melhor do que usar um ponteiro com a marreta, né, para abrir, para rasgar a parede, que aí produz um estrago muito grande. A outra vantagem do uso dos blocos de concreto, isso é mais usado na alvenaria estrutural, né, os blocos que são melhor produzidos, eles, além das peças inteiras e das canaletas, né, os blocos canaletas, que são utilizados para cintas de amarração, nós temos o meio bloco, né, o meio bloco seria a metade. E por ele ser um processo padronizado, modularizado, então essa é a vantagem. A perda é bem pequena, então não é preciso cortar o bloco para se completar a alvenaria. Então, já no projeto, isso já é pensado, né? Então, o dimensionamento dos cômodos, ele é previsto já pensando na modularidade. Então, sempre usando blocos inteiros e meio bloco, tá? Então, essa é uma particularidade da alvenaria estrutural. A alvenaria convencional, onde se usa bloco comum, então não tem essa possibilidade, né? Só existem blocos inteiros. Então, não existe o meio bloco, tem que cortar, né? Muitas vezes perde o bloco, né? Na hora de cortar, ele pode se desmontar, então tem esse risco também, né?
Bom, aí nós chegamos nos blocos cerâmicos. Os blocos cerâmicos é um material também muito usado nas construções em geral, construções residenciais, comerciais. Hoje em dia não se usa muito nos edifícios, né? A gente não vê muito, né? Usa-se mais o bloco de concreto, no caso dos edifícios, mas nas habitações em geral, né? Residências, construções de pequeno porte, ele é muito utilizado. Então, em termos de preço, né? O custo inicial, o custo por unidade, né? O custo por milheiro, no caso do bloco cerâmico, é bem menor do que no bloco de concreto. O bloco de concreto é mais caro. Depois nós vamos fazer uns exercícios de quantificação, e aí vocês vão perceber que isso é ilusório, né? Essa é uma ideia errada, que infelizmente muita gente acaba sendo iludido, né? Ou por falta de conhecimento, falta de instrução, falta de orientação, e acaba escolhendo um material que tem um custo final maior, mais elevado. Então, o custo inicial, considerando o bloco cerâmico em relação ao bloco de concreto, ele é mais barato, em torno de 30% a 40%, em média, mas o custo final seria a parede pronta, né, para pintura, revestida, ele se torna mais caro, né? O custo final, metro quadrado, o bloco cerâmico é mais caro do que o bloco de concreto. Então, nem todos sabem disso. Depois nós vamos fazer aplicações práticas e vocês vão perceber matematicamente, né? Vamos comprovar isso que eu estou falando. Então, o bloco cerâmico, na verdade, a matéria-prima é argila, né? É feito através de um maquinário apropriado, chamado extrusora, e vai comprimir a argila dentro dessa máquina e produzir os blocos, tá? Então, é um material que tem pouca porosidade, né? Mas são frágeis, né? Fraco, ele tem baixa resistência. Então, ele é um produto, é um bloco que tem uma furação quadrada ou circular, a furação é na horizontal, certo? E são amplamente utilizados devido ao seu baixo custo, porém, eles vão produzir painéis de parede com muita irregularidade, além de eles serem frágeis. Então, o resultado seriam paredes irregulares e que exigem uma quantidade maior de argamassa, né? Então, eles consomem muita argamassa, tanto para o assentamento, tá? Como para o revestimento. Então, para justamente tirar as imperfeições, né? Tirar as suas irregularidades, né? E sendo mais frágeis, eles exigem também uma resistência maior, ou um consumo maior de concreto, né? Então, a estrutura de concreto, para a sustentação, ela tem que ser mais expressiva, né? Então, as peças, os elementos de concreto, terão seção maior, né, devido à fragilidade desse material. Então, ele serve apenas para a vedação. Então, nós temos também, né, no caso, outros inconvenientes, digamos assim, né, se esse material ficar exposto a intempéries, né, eles vão se degradar com facilidade, tá? E a gente fala isso, mas não podemos esquecer que boa parte da cidade, né, principalmente nos bairros mais simples, né, popular, tem N habitações que são feitas com esse material e muitas vezes não recebe um revestimento, né, não recebe um cuidado necessário. Então, a gente vê
Tem bairros inteiros que é uma paisagem vermelha praticamente, devido ao uso, né, em grande escala do bloco cerâmico, né? Por quê? Né? Pelo preço, o preço inicial, a pessoa que compra interessado, né, está preocupado com o preço, é uma coisa normal. A pessoa tem poucas posses, então está muito preocupado com o custo, né? Então, o custo do material sendo menor, ele acaba sendo preferido, tá? É aquilo que eu falei, né? No final, ele acaba sendo mais caro. Nesse caso, né, essas habitações rudimentares, né, muitas vezes feitas com mão de obra própria, né, uma autoconstrução, digamos assim, elas nunca vão ter o revestimento argamassado, nunca vão ter acabamento, é apenas as paredes que são levantadas, e às vezes tem uma cobertura simples, né, às vezes nem tem laje pré-fabricada, nem a cobertura de laje tem, e nunca vão receber um acabamento necessário, tá? Então é isso, né? E é claro que elas vão se degradar com mais facilidade, né? Agora, com relação ao acabamento, né, o normal, né, o indicado seria fazer as camadas, né? A primeira seria o chapisco, e depois o emboço para regularizar a parede, para aprumar, não é isso? E de preferência também o reboco, né, para dar acabamento. A vantagem desse material, né, a vantagem do bloco cerâmico é o conforto térmico acústico, né? Então ele é um bom isolante térmico acústico, devido a ser produzido pela argila, né, através da argila. Então tem essa vantagem, também não é, né, de todo ruim. Agora, outra preocupação é no embutimento de tubulações, né? Então, é fácil imaginar que para rasgar a parede, né, principalmente usando um ponteiro, né, com uma marreta, e abre buracos enormes, né? Depois terão que ser preenchidos com argamassa. E aí tem algumas fotos, né? Também tem aquela questão de um produto de boa qualidade, um produto de má qualidade, né? Quebradiço, né? Tortinho, né? Muito irregular, tá? E aqui um exemplo típico, né? No caso aqui de um sobrado, quer dizer, o excesso de concreto armado. Devido à fragilidade do material, tá? E aí temos os blocos estruturais feitos em argila, tá? Que é um produto também diferenciado, tá? Semelhante ao bloco de concreto, ele tem a furação na vertical, vazado, tá? E aí essa furação é preenchida com o grout, o concreto. Aí temos as outras peças, né, que vão compor a alvenaria estrutural, são as canaletas para substituir as vigas, e o meio bloco, né, para evitar a quebra, o corte dos blocos, e tem blocos de amarração, né, justamente para amarrar as paredes, né, fazer amarração entre os blocos, e que são produtos diferenciados, né, são produtos que têm alta qualidade, né? Alta qualidade, tem o controle de qualidade, controle de fabricação, passa por ensaio de compressão, tem que resistir cargas específicas, assim por diante, tá? Semelhante aos blocos de concreto. Então, o próximo material de construção são os tijolos de barro, já falamos um pouco deles, né? E esse material é mais usado nas residências em geral, né? Residências diferenciadas, né? De padrão mais elevado, já que geralmente se usa esse material à vista, né? Aparente. Tá? Então temos que ter bastante cuidado com o uso desse material, né? Então, relembrando aqui, né? O tijolo de barro, ele
ele vem dos blocos de argila, chamado de adobe, né? Argila seco ao sol, tá? Que é um material muito antigo, né? Usado lá na pré-história, né? Foi muito difundido pelos egípcios, né? Pelos egípcios, e depois também foi muito difundido pelo Império Romano, né? O Império Romano é um dos precursores do uso dos tijolos em grande quantidade. Aí já em todos os formatos, né? E criando já um sistema construtivo a partir dos tijolos. Então, nas edificações, né, de grande porte, por exemplo, os romanos usavam os tijolos para produzir canaletas, né, assentado com argamassa, né? Então, eles também são os precursores do uso do concreto, né, aquele concreto rudimentar feito com pedregulho, e a argamassa de cal pozzolana, que é um material extraído de cinzas de vulcão, né, que tinha propriedade de endurecimento, evidentemente, né? Esse material expelido pelos vulcões, depois que se resfriam, eles endurecem e ganham resistência. Então, as canaletas eram feitas de tijolos assentados com argamassa e preenchidas com esse concreto ciclópico, né? O concreto feito com pedrisco. Então, os romanos também, eles fizeram outras aplicações com os tijolos, e dos tijolos presume-se, né, que também deram origem às telhas de barro que nós conhecemos hoje. Na verdade, os tijolos eles ganharam formato diferenciado, como lâminas estreitas e compridas, e essas lâminas de argila, né, esses tijolos diferenciados, eram usados para a produção dos arcos, né? Os primeiros arcos para os vãos de portas e janelas eram feitos com essas lâminas de argila, né, assentadas de forma paralela, uma paralela à outra, formando um arco. E essas lâminas provavelmente deu origem às telhas que nós conhecemos hoje, né, que são placas de argila que são colocadas sobre uma estrutura de madeira, né? Na verdade, essa estrutura de madeira já existia, né, para cobrir as edificações, só que eram usados como material de isolante, como o capim seco, né, o sapê, por exemplo, esses fardos de fibras vegetais, e possivelmente isso foi substituído pelas placas de argila, né? E aí surgiu as telhas que nós conhecemos hoje. Bom, aí os tijolos, né? No Brasil os tijolos, né, que eram muito antigos, né? Quando que nós passamos a usar os tijolos? Então, os tijolos chegaram no Brasil, vindos da Inglaterra, nos anos 20 e 30, né? 1920, 1930. Então, aquilo que eu falei, as construções em geral, tanto residências, né, prédios públicos, eram construídos em taipas de pilão. Então, as paredes eram espessas. É claro que no caso de uma residência não precisava fazer uma parede com 1 metro de largura, tá? Já que no caso das habitações, das casas, elas tinham uma pequena altura, né? O pé direito era baixo, as paredes eram espessas, mas não chegavam a ser tanto. Agora, é claro que mesmo assim, né, as construções eram bem simples, rudimentares, de poucos cômodos, tá? Coberto com as telhas coloniais, né? Aquela telha capa e canal, telha de barro, né, de argila, também trazido pelos portugueses, né?
E então eram casas simples, né, que ocupavam muito espaço. Quer dizer, a parte interna, né, era, como a parede era espessa, então os cômodos não eram muito grandes. Agora, é preciso lembrar que os terrenos eram grandes, né, eram chácaras, né? A cidade era constituída por chácaras. Então, os terrenos eram grandes, então havia espaço de sobra. Então, essas casas poderiam ser feitas com paredes bastante espessas. Tá? Bom, e aí, uma das primeiras obras, né, feitas no Brasil, em tijolos, a Estação Ferroviária da Luz, a Estação da Luz, São Paulo, né? Justamente nessa época, ela foi produzida, foi projetada na Inglaterra, né? E esse material veio na Inglaterra, veio de navio, né? Os tijolos vieram de navio, as esquadrias de ferro, né? As portas, janelas, toda ela, né, foi idealizada, produzida na Inglaterra e veio de navio, foi montada aqui no bairro da Luz. E esse material novo, que seriam os tijolos que não conhecemos hoje, né? Então, ele iniciou-se a produção local, né? Então, a partir daquele momento, esse material era muito caro, evidentemente, né? Não se conhecia os tijolos de barro. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele foi sendo produzido aqui em larga escala, e tinha suas qualidades, evidentemente, né? Então, ele passou a ser difundido em grande escala e a cidade começou a ser reconstruída agora com tijolos de barro. Então, aí, quer dizer, a cidade de Taipa vai sendo desmontada e vai sendo reconstruída com tijolos de barro, tá? Então, é assim que aconteceu aí na década de 1920, 1930. Então, é fácil imaginar que aquelas chácaras, né, sumiram, e aí deram lugar para os terrenos, o lote urbano que nós conhecemos hoje. Então, as grandes áreas, as glebas foram sendo subdivididas, foram sendo loteadas, né, foram aparecendo os loteamentos, os bairros, né? Aí os terrenos ficaram menores, aí é claro, né? Você tem um espaço menor, tem que ter uma construção mais prática. Então as paredes ficaram mais estreitas, né? No caso, tijolo de barro, 20 centímetros de comprimento, né? Que seria a parede de um tijolo, né? Muitas vezes a casa era feita com a parede de meio tijolo, que é o tijolo na longitudinal, né? E a parede ficava com 10 centímetros de espessura. Então, os tijolos, né? As características dos tijolos, características principais, né? Dimensões regulares, som metálico, arestas vivas, né? Dependendo da queima, absorve pouca água. Ele é um bom isolante térmico acústico. Na verdade, ele é o melhor material para se construir uma residência, tá? Em termos de conforto acústico, conforto ambiental, melhor material ainda é o tijolo de barro. A diferença em relação aos tijolos antigos, né, que os tijolos, o adobe, por exemplo, era seco ao sol, e agora, né, os modernos, eles vão ser queimados, passa no forno, né, e eles adquirem mais resistência pelo fato dessa queima, né, essa queima, tá? Bom, temos alguns exemplos aqui dos tijolos de barro, né? Tijolo colonial, tijolo padronizado, né? Ele é mais caro, evidentemente, mas é regular, né? Tem medidas corretas, isso é para ser usado em alvenaria aparente, né? Alvenaria aparente.
lembrando que esse material também para habitações, ele é estrutural, né? Então as paredes são estruturais, não é necessário usar estrutura de concreto armado, tá? Tanto é que existem muitas residências que foram construídas nesse período da década de 30, de 40, né, de 50, que ainda são utilizadas, são habitadas, são todas elas, né, foram feitas com tijolos de barro somente, não tem nada de concreto. A fundação muitas vezes é simples, é uma vala, né, uma vala de 60 a 70 centímetros, e faz-se já um maciço com os tijolos, né? Geralmente é a parede o alicerce de um tijolo e meio, né? Então ele vai ter uma largura maior, e aí levanta-se a parede de um tijolo ou de meio tijolo, tá? Então temos o tijolo colonial, né? O tijolo bico de pato, o tijolo em L, né? Tijolo em forma de cunha, meia-lua, tijolo capa de muro, tijolo em ângulo, e assim por diante. Tem várias peças, né? Eles são mais usados para decoração, né? Para revestimento, para usos especiais, né? E assim por diante, tá? E aí tem alguns exemplos aqui do uso do tijolo como revestimento, para fins decorativos, né? Tijolos aqui, a alvenaria aparente, assim por diante, tá? Então vamos agora, finalizando, né? Falar dos outros materiais usados, mais frequentes, tijolo ecológico. Por que é ecológico? Porque ele, apesar de ser feito de argila, ele não é queimado, ele não sofre queima, ele não gasta madeira, né? Porque nós adicionamos cimento na sua constituição. Então é um módulo de solo-cimento, né? Solo-cimento. Então é uma mistura de saibro, né? Areia, argila, geral. Aí você coloca cimento, ele vai adquirir resistência, evidentemente, tá? É um sistema modular, padronizado, são 3 peças distintas, 3 peças fundamentais, que é o tijolo inteiro, o meio tijolo, né, e o tijolo canaleta. Tá? São 3 peças, ele é modular, né? É um tijolo que é vazado, tem uma furação, e essa furação, ela é preenchida com argamassa, né? E ela também tem a função de isolar melhor, né? Dar mais conforto térmico, conforto acústico para esta alvenaria. Então é possível também embutir as colunas nessa furação, tá? Nós vamos ver depois alguns exemplos aí. Por ele ser um sistema de encaixe, um sistema chamado de macho-fêmea, né? Então ele tem uma saliência de um lado, né? E tem uma reentrância do outro lado, de maneira que dê para você encaixá-lo. Então ele não é assentado, ele é colado. Então ele é assentado com uma cola, cola branca, cola PVA, ou uma argamassa à base da cola PVA, né? Então, uma mistura de argamassa feita com 12 partes de terra, né? Argila no caso, né? O saibro, e uma parte de cimento, né? E uma parte de cola à base de PVA. Então essa argamassa que é usada para a ligação dos blocos, já que não é usada uma argamassa convencional. Então o grande segredo ou cuidado que nós temos no uso dessa alvenaria, né, feita com o bloco, o tijolo ecológico, é a fundação. A fundação tem que ser perfeita, estável, nivelada, né,
de maneira, porque as peças, elas, a parede, né, ela vai ficar aparente, ela não vai ter revestimento. Então, para que não apareça irregularidade, defeito, a fundação tem que ser perfeita, né? E como ela é uma alvenaria estrutural, então o ideal é que se faça uma fundação do tipo sapata corrida, né? Sapata corrida, sapata de concreto armado. Então é uma fundação rasa, é simples, fácil de fazer. E aí os tijolos são modulados, né? A primeira fiada ela é modulada de maneira a obter sempre peças inteiras e meia peça, né? Ou meio bloco, tá? Fazendo a amarração. Tem alguns exemplos aqui, né? Certo? Aqui é o meio, aliás, é o tijolo canaleta, né? Um detalhe do ferro, né? Vai ser preenchido com o concreto, aí, o grout, possivelmente o grout, né? Um detalhe dos vãos de porta, usando também uma canaleta, como verga, né? Então, sobre os vãos de janelas e portas, fazemos uma verga, que é um reforço de concreto, tá? E assim por diante. Então, é um sistema que é muito econômico, tá? É o segundo fabricante aqui, ó, uma casa de 150 metros quadrados, para levantar as paredes, o consumo é de 1,5 saco de cimento, tá? É muito pouco, né? Todos sabem que é muito pouco. 1,5 saco de cimento para produzir argamassa, né, para assentar os blocos. É claro que aqui não está considerando o cimento para produzir os tijolos, né? Já que os tijolos também vão cimento, tá? Então aqui é só a argamassa para assentar esse tijolo ecológico, tá? Então, é um sistema que ele pode ser muito bom e também pode causar grande dor de cabeça, né? Então, a primeira delas é a questão da estética, tá? Se aparecer imperfeições, né? Vai ficar visível, já que não é para revestir. Não pode ter estruturas de concreto aparente, né? Pilares e vigas, tá? Tem que ter uma mão de obra especializada, não é qualquer profissional que assenta, que trabalha com esse material. E, quer dizer, é um produto que é um tipo de, um sistema que pode ser muito econômico, mas pode gerar dor de cabeça também inconveniente se não for, se não souber trabalhar com ele, tá? Bloco de concreto celular é um outro material também diferenciado, muito usado, é um produto também considerado estrutural, então não necessita de elementos estruturais de concreto armado, geralmente é usado em habitações residenciais e também como fechamento nos edifícios. Então, da onde que vem? Ele é produzido através de resíduos industriais, né? Um processo, são cimento, areia, pó de alumínio e aditivos químicos. Esse material ele é prensado, né? Curado, prensado em forma de bloco, depois ele vai para uma máquina chamada autoclave, parece que é semelhante a uma panela de pressão gigante, tá? E esse processo que é feito através de alta temperatura, ele vai proporcionar, vai criar uma porosidade na parte interna, alvéolos de ar, que vai justamente dar leveza a esse bloco. Então, ele é um bom isolante térmico, né, acústico, devido às células de ar, né, que são formadas dentro do bloco, tá? Eles são assentados com argamassa convencional, de cimento e areia, tá?
E ele é um bloco compacto, né, sólido, ele não é vazado, ele não tem furo, tá? Então, mas ele é muito resistente, é muito leve e é resistente, é inorgânico, incombustível, tá? Ele tem uma densidade baixa, tá? Densidade seria o peso específico, né? Então, a densidade dele é 410 quilos por metro cúbico. 410 quilos por metro cúbico. E só para comparação, o bloco de concreto convencional, a densidade que nós consideramos é 1 tonelada, são 1.000 quilos por metro cúbico de parede, tá? 1.000 quilos, 1 tonelada. Então, esse bloco aqui, né, nesse sistema aqui, nesse processo, ele pesa menos da metade do que um bloco convencional de concreto armado, tá? Então, temos algumas aplicações aqui, né? Então, é esse blocão. E por ele ser leve, ele também tem uma padronização ou dimensões diferenciadas, tá? Ele tem uma altura de 30 centímetros e o comprimento de 60 centímetros. Então, ele é bem grande. A gente, quando vai pegar, até faz muita força, acha que ele é pesado, mas ele é super leve. Então, devido a esse processo, né, industrializado, né, ele sofre aí, né, o material sofre devido a esse processo industrializado. E aí tem uma aplicação aqui em edifícios, né, como paredes divisórias, né, ou paredes de fechamento. A vantagem, por ele ser grande, né, acelera a execução, diminui o tempo de execução, consequentemente fica mais econômico, né, também com relação à mão de obra. Por ele ser estrutural, ele também é preferido para habitações, por exemplo, um número grande de habitações, condomínios, né, de moradias populares, né? Então, devido à rapidez da execução, tá? Agora, se você for fazer uma habitação, né, uma unidade, ele pode não ser muito vantajoso, tá? Porque ele é vendido por metro quadrado, né? Ele tem um preço diferenciado, né? Então, ele só é vantajoso quando é comprado em grande quantidade, né? Então, um volume muito grande, ele se torna um preço mais competitivo, né? Então, na produção de várias unidades, ele se torna mais vantajoso. Então, o custo, né, custo final, vai diminuir quando se constrói muitas unidades. Ele é um bom isolante térmico, como já falamos, né? E muitas vezes ele é usado para enchimento de lajes de cobertura, lajes pré-fabricadas, né? Isso mais usado mais para edifícios em geral, né? Quando não se usa laje maciça, né, dependendo do projeto, então usa-se o bloco de concreto celular para enchimento em geral, tá? E aí finalizamos aí essa explanação, essa exposição sobre alvenarias